Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos retomando nosso estudo sobre as profecias que estão contidas nas histórias. Estamos examinando algumas das histórias conhecidas do Antigo Testamento e extraindo dos seus detalhes muitas aplicações para o futuro e para a nossa vida diária, vida cristã. Hoje nós veremos o estudo sobre a história muito conhecida de Caim e Abel, o episódio onde ambos entregaram os seus frutos, e nós veremos como Deus reagiu, por qual motivo, quais foram as escolhas deles, quais foram as consequências, e o que isso tem a ver com os últimos dias, a última batalha. Nós fizemos um estudo muito similar, não será o mesmo, mas grande parte dele se encontra na nossa série do Gênesis, ok? Estamos complementando com algumas questões hoje, mas você poderá ver alguns outros detalhes, talvez, que estão lá na nossa série sobre o Gênesis, tá bom? Todas as histórias do Gênesis, abordadas como uma profecia, está numa série separada no nosso canal, ok? Então, para nós iniciarmos nosso estudo, nós abrimos a Bíblia e precisamos da inspiração do Espírito Santo, tanto para nossa fala, nossa compreensão, e por isso nós vamos orar com a irmã Marilana, por favor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos muito agradecidas a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. O Senhor tem enviado o Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender-te cada vez mais. E hoje não é diferente dos outros dias, ó Deus. Que o Senhor inspire o Johan para que ele possa nos ajudar a compreender um pouco mais da Tua palavra. Nos dê sabedoria, nos dê uma porção do Teu Santo Espírito, para que Ele possa nos ajudar a dar mais entendimento e sabedoria para sabermos escolher quais decisões teremos que tomar. Abençoa cada um de nós que estamos ouvindo agora e aqueles que vão ouvir depois, porque ficará gravado. Nos dê, Senhor Deus, esse estudo, te pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito bem, então começamos com a história de Caim e Abel. O que aconteceu com esses dois irmãos? Mas antes da gente abordar e iniciar diretamente com a história deles, vamos fazer uma recapitulação muito rápida do que foi proposto para os pais deles, né? Para Adão e Eva. Nós estudamos no estudo anterior sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vimos que essa árvore, esse mandamento se constituía um grande presente, o maior de todos até então, pois junto com ele vinha a promessa do plano da salvação, do sacrifício de Cristo. E que a cruz do Calvário, para nós hoje, se constitui como o único é, elemento que pode nos levar a recuperarmos a nossa liberdade. Apenas pelo poder e pela graça de Cristo, nós podemos recuperar forças para fazermos as melhores escolhas numa natureza corrompida. Porque em Cristo, né, tudo posso naquele que me fortalece, pois ele venceu o mundo. Então nós temos essa esperança e essa certeza. O que foi proposto para Adão e Eva? Eles foram criados perfeitos, sem mancha, eles estavam cobertos da glória de Deus, eles tinham um manto que revestia o seu corpo, porém nós sabemos que eles caíram em pecado. Perdão. Eva ouviu as ciladas e caiu na cilada do inimigo e depois levou ao pecado ao seu esposo. Adão não resistiu e preferiu ouvir a voz da sua esposa do que a voz de Cristo e de Deus. Então ambos perderam o manto de justiça e Deus entrou em ação. A parte traída, a parte magoada, machucada, ofereceu um cordeiro para salvá-los, e esse cordeiro foi a promessa de um descendente futuro que viria para resolver o problema do pecado, não só na vida dessa primeira família, e sim de toda a humanidade. Então, a única esperança para esse casal, para essa descendência, e para todos nós, foi a vinda de Cristo como a promessa do descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Ok? Então, vamos analisar agora e vamos entender
antes de falarmos de Caim e Abel, é duas visões de mundo divergentes uma da outra. Uma proposta por Cristo e uma proposta por Satanás. Só para vermos de que essa inimizade que foi colocada entre ambas descendências já teria uma primeira aplicação na vida dos filhos de Adão e Eva, ok? Então, eles tiveram uma luta, um assassinou o outro por causa de uma inimizade gerada na mente de Caim. Então, para nós entendermos como foi o preâmbulo, os fatos que levaram a essa motivação, a esse assassinato, o primeiro registrado na Bíblia, nós vamos entender qual foi o plano proposto pelo Pai, né? E executado por Cristo, o Criador de todas as coisas, para a humanidade. E nós vamos ver como o inimigo, ao longo dos milênios, levou à mudança desse plano, ok? Entre a realidade de um ser que criou tudo, com um plano e um propósito, e de alguém que está criando uma contrafação para desvirtuar a natureza de Deus presente no ser humano e levar à destruição do ser humano em todos os seus aspectos. Então vamos recapitular bem rapidamente aqui que Gênesis é a base da nossa fé. Sejamos adventistas ou não, sejamos cristãos ou não, o Gênesis define a base do nosso fundamento, porque é o início da história, conta as origens. Enquanto o Gênesis define que a Bíblia, perdão, a vida pertence a Deus, hoje o homem entende e planeja, inclusive, a interrupção da vida e, inclusive, o planejamento da morte, seja ele assistido, seja ele na interrupção, ainda quando um bebê ainda é pequeno, ok? Então, o princípio é claro, a Deus pertence a vida e o homem não pode ter domínio sobre a vida que provém de Deus. Deus nos planejou para sermos templo do Espírito Santo. Hoje se divulga muito de que é meu corpo, minhas regras, as minhas decisões, esse corpo é meu, por isso eu faço com ele o que bem entender. Vejam a mudança de visão. Adão e Eva moravam num ambiente rural, num campo, eles deveriam cuidar de um jardim. O inimigo propôs, já na época de Nimrod, a criação de uma cidade, e a destruição da Torre de Babel demonstra que esse foi o caminho errado. E hoje nós vemos a fonte de estresse, de pecados, de busca e ambição pela riqueza nas grandes cidades e nas grandes metrópoles. Um plano totalmente oposto àquele bem-estar físico, mental e espiritual que nós poderíamos encontrar no campo. Deus criou um casamento heterossexual e o inimigo propôs diversas alternativas e variações para esse casamento. O que Deus uniu, não o separe um homem, foi o mandamento divino. Hoje basta ter algum argumento, desde que seja não deu certo, é, fui enganado, qualquer outro argumento humano é motivo suficiente para promover uma separação daquilo que Deus uniu. E fora o desastre, né? O sofrimento da separação, o legado e todo o transtorno causado por essa separação. Deus criou apenas dois gêneros, hoje existem múltiplas alternativas. O resultado não precisamos falar, né? Não é o momento de fazer isso. O homem foi criado como cabeça do lar e da igreja, com funções diferentes, em igualdade de condição com a mulher, né? Porque ambos são criaturas, filhos, mas as funções sendo diferentes, hoje o inimigo propôs, tanto nas igrejas e no lar, que a mulher tenha exatamente as mesmas funções, se tende a querer a equidade e não se pensa na cosmovisão da origem, que nós, sendo diferentes, temos funções diferentes. Deus propôs uma dieta original. Hoje, podemos colocar na nossa boca o que nós quisermos, o que é gostoso, o que nos apraz. Então,
foi substituída a visão da dieta por uma outra visão alternativa que tantas doenças, problemas estão causando na saúde das pessoas. Deus propôs o sábado como dia de repouso e o inimigo propôs o domingo como dia de repouso. Deixa eu me corrigir isso aqui, perdão, rapidamente. Houve uma desconfiguração aqui. Então, Deus, o que Deus propôs, o homem, com inspiração do inimigo, foi alterando para levar a um fim que é a destruição do caráter de Deus na visão do homem e a destruição de todos os princípios que o homem poderia colocar em prática. Então, a criação como base de tudo, e o inimigo propôs uma mudança de cosmovisão utilizando o evolucionismo, supostamente científico, para mudar toda a visão que nós estamos aqui apenas resumindo rapidamente. Então percebam para onde o inimigo está levando o mundo, os nossos lares e as nossas igrejas, se nós nos distanciarmos dos princípios e das nossas origens. E aqui nós vamos destacar duas instituições que são base e fundamento, que foram estabelecidas no Gênesis. E essas duas que o inimigo está atacando ferozmente, justamente porque ele sabe do efeito devastador na vida das pessoas. O primeiro deles é o casamento, o formato, a maneira, a possibilidade de separação e tantas alternativas que o inimigo coloca através dos enganos na mente dos filhos de Deus. E o sábado, que ainda não chegou no seu auge, o inimigo está preparando um plano para que a humanidade inteira caia no engano de um dia de repouso alternativo, ok? Então vejam que há uma sequência. Primeiro vai sucumbir o casamento, porque já existem leis que aprovam casamentos fora do princípio bíblico, e surgirão leis humanas que vão definir a guarda de um falso dia de adoração, ok? Então, o inimigo já venceu, entre aspas, através das leis humanas, o casamento. A próxima instituição divina que será atacada será o sábado, tá bom? Como nós estudamos no livro de Apocalipse, no livro de Daniel, como se constitui profeticamente essa substituição. Eu queria aqui rapidamente passar por algumas questões sobre o fundamento, né, do casamento, que é a diferença entre homem e mulher, e como aos poucos, inclusive nas nossas igrejas, tem chegado uma avaliação cultural, uma avaliação da necessidade, inclusive pegando algumas dicas divertentes, né, que definem que o homem é exatamente igual à mulher. Mas vamos bem rapidamente, o assunto não é esse, mas a gente vai ver que existe uma conexão com a história de Caim e Abel, tá bom? O que Deus estabeleceu para termos como marco e princípio entre o homem e a mulher. Deus disse a Adão para ele não comer do fruto. E esse mandamento foi dado a Adão antes de Deus ter criado a Eva, ok? Então, obviamente, Adão contou isso para Eva e Eva acrescentou algumas palavras, mas sabendo da mensagem que Deus tinha dado a Adão, ela entrou em diálogo com a serpente. Mas aqui já há um motivo. Então, Deus passou uma mensagem primeiro e porque Adão existia e com um propósito específico, ok? Aí está o texto bíblico que apoia essa afirmação. Em Gênesis 2:21, Deus cria a Eva, ou seja, percebam que na cronologia vem depois do mandamento dado a Adão, ok? Então, primeiro Deus dá o mandamento a Adão, Gênesis 2, 15 e 17, e em 2:21 Deus descreve a criação de Eva. Deus considerou Adão como responsável pela entrada do pecado no mundo. Paulo afirma isso em Romanos 15, 5:12.
Na sequência, nos detalhes, né, da cronologia da queda, em Gênesis 3, 8 a 10, Deus pergunta a Adão: onde estás? E lembra a Adão, no singular e não no plural, né? Por que comestes? Não pergunta por que comeram do fruto. Então, o responsável foi aquele que recebeu o mandato primeiro. Ellen White, eu perdi a citação, vou tentar procurar. Ela afirma, através de um comentário, né, que ela faz da queda, que Eva perdeu o manto de luz somente depois que Adão pecou. Ou seja, quando ela se aproximou de Adão com o fruto na mão, ela ainda estava revestida com o manto de luz. Ou seja, havia uma responsabilidade em Adão, inclusive pela condição do manto de justiça que Eva ainda vestia, enquanto Adão não tinha pecado. Ok? 1 Timóteo 2, 12 a 14 diz de que Deus criou o homem primeiro. E ele deu essa ordem primeiro a Adão. 1 Timóteo 2,14 diz que Eva pecou primeiro e levou Adão a pecar. Ok? Então, eu estou trazendo algumas questões, preâmbulo daquilo que vai acontecer com um mandato de Deus dizendo, né, para Adão. Vejam, Gênesis 3,17 diz, né, que Adão obedeceu e ouviu a voz de sua esposa. Então, em lugar de ouvir a voz do seu criador, Adão obedeceu a voz da sua esposa. Então, Deus era a cabeça de Adão e Adão era a cabeça de Eva. Então, ele ouviu, em lugar de ouvir a sua cabeça, ele ouviu aquela que ele era a cabeça. Ok? Deus definiu que Adão teria domínio sobre Eva depois da entrada do pecado. Então percebam que o domínio e o desejo do homem para com a mulher não é um plano B posterior ao pecado, e sim antes do pecado e depois do pecado. O plano foi adaptado, mas se manteve no mesmo princípio, ok? Então Deus escolheu para que Adão fosse a cabeça do lar depois do pecado. Quando nós analisamos o texto que nós vamos ler daqui a pouco, Gênesis 4:7, quando disse, né, que o desejo, né, e o domínio de Abel seria sobre Caim, porque Caim caiu em pecado, fazendo uma comparação com a mesma sentença dada por Deus para Adão e Eva, isso significa que Eva deveria amar e ser submissa ao seu marido, porque ele deveria ser obediente à voz de Deus. Então, o que nós vemos aqui é uma dependência, as mesmas palavras, né? O desejo e domínio, quando Deus disse a Eva, o teu desejo e o teu marido dominará sobre ti. As mesmas palavras são usadas quando Caim e Abel, eles entraram em conflito e quando o pecado estava à porta de Caim, pouco antes de consumar o assassinato, ok? Então, o que, de maneira resumida, né, e talvez parafraseando, se Caim tivesse sido obediente a Deus, Abel teria sido submisso ao seu irmão por ele ser, perdão, por ele ser irmão mais velho. Da mesma maneira, se Adão tivesse permanecido fiel à voz de Deus, Eva devia a ele submissão pelos argumentos que nós estamos colocando aqui, ok? Então, talvez alguém está falando, mas espera aí, por que ele está trazendo esses argumentos aí? Parece uma conversa meio machista, e o que está acontecendo, né? A gente quer estabelecer o assunto, obviamente, não é esse, né? Mas a gente quer estabelecer o quê? Um desdobramento do efeito de uma cosmovisão equivocada que está chegando até nós e está se refletindo nos nossos lares e nas nossas igrejas, ao a gente dizer de que o homem e mulher têm funções iguais nesses ambos ambientes, ok? E isso está provocando o quê? Uma série de consequências nas separações, tá bom? Tanto no mundo e na igreja, e umas mudanças que estão chegando até o nosso corpo, né, de Cristo, em relação às responsabilidades que homens e mulheres estão adquirindo.
E para a gente fechar, né, esse parênteses aqui, tudo foi feito com ordem e com hierarquia, da maneira que Deus estabeleceu no seu plano criador. Percebam que Paulo diz em 1 Coríntios 11:3, ele diz assim: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Ou seja, não há nenhum problema que o Pai seja a cabeça de Cristo. Ao contrário, Cristo se agrada de ser submisso ao seu Pai, porque ambos se amam intimamente e de maneira que essa submissão não gera nenhum conflito e muito menos nenhuma diferença entre ambos, porque ambos são Deus, um é o Pai e outro é o Filho, ambos são eternos, onissapientes, onipresentes, ambos são iguais na sua substância, mas eles têm funções diferentes. Então, problema seria se houvessem duas cabeças, né? Da mesma maneira, se o homem tem a Cristo como a sua cabeça, ele será um homem digno de ser exemplo do seu lar, será um sacerdote do seu lar. A sua esposa terá a alegria de poder ser uma parceira e poder ser uma auxiliadora idônea para ele, né? E sem que isso gere nenhuma complicação no lar, nenhum tipo de situação que traria algum problema ou dificuldade, ok? Assim como um corpo não tem duas cabeças, né? O corpo de Cristo tem uma única cabeça, que é Cristo. E o lar, antes e depois do pecado, também tem uma única cabeça, que é o esposo. O problema começou quando o inimigo colocou uma nova visão, tanto no homem quanto na mulher. O homem se separou da sua cabeça, que é Cristo, ele quis dominar pela força, pela cultura, o patriarcado e tantas coisas que poderíamos a gente conversar por questões de fato de força, finanças, seja lá o que for, questões culturais, e não por uma dependência espiritual de Cristo. Então aí se colocou um problema. A mulher, tendo sofrido tantos milênios e séculos, ultimamente tem tentado chegar a uma condição que, pelo princípio, não lhe cabe, de maneira que a inversão dos papéis está levando à criação de lares desfuncionais, onde os filhos não têm o exemplo e o papel cumprido pelo pai, o exemplo e o papel cumprido pela mãe, cada um com as suas diferenças. E isso também está chegando até as nossas igrejas. E se a gente fizer uma análise um pouco mais detalhada, a gente vai ver qual é o propósito do inimigo de aplicar uma cosmovisão diferente daquela que Deus pensou para cada um de nós, ok? Isso, o que nós estamos colocando aqui, não torna de maneira nenhuma a mulher inferior ao homem. Não foi isso que eu disse em nenhum momento. Assim como Jesus não é inferior ao Pai de maneira nenhuma por nenhum argumento bíblico. Não se trata disso. Se trata apenas da gente entender de onde vem a nossa percepção de machismo, feminismo, inclusive que são palavras que não existem na Bíblia, né? Todos nós somos filhos de Deus, temos os mesmos direitos aos olhos de Deus. Jesus teria morrido somente por Eva, se Adão tivesse permanecido fiel. Então estamos falando apenas de uma visão que hoje está sendo colocada com argumentos culturais e que aos poucos vão entrando a conta-gotas na nossa mente e nos vamos afastando dos princípios que Deus estabeleceu para nós, ok? Então, com isso em mente, vamos nos lembrar que o próximo ataque não será a família, não será o casal, será o sábado, ok? E aí vocês vão abrir um parênteses muito grande ali para vocês, quem está chegando na nossa série agora, para poder estudar essa questão através da profecia na nossa série do Apocalipse, tá bom? Então, quais são as cosmovisões que estão em conflito? O descendente da mulher, né, os filhos de Deus, e o descendente da serpente,
Como nos dias de Noé, né? Assim será a segunda vinda de Jesus. Estamos pegando uma história e fizemos uma análise como foi, como será nos dias futuros, ok? Inclusive, nós falamos na nossa série do Santuário, né? Uma mensagem para nós hoje é: precisamos entrar na arca. A Torre de Babel tem total implicação simétrica em todos os detalhes com a Babilônia futura do Apocalipse. Abraão saiu de Babilônia, assim como os filhos de Deus no Apocalipse sairão e deixarão Babilônia para conhecerem a Cristo. O sacrifício de Isaac, esse sim nós vamos analisar na nossa série, né? Que é uma representação profética de como seria o sacrifício de Cristo. Tem muitos detalhes aí, essa mensagem é maravilhosa. O tempo de angústia de Jacó, futuro, como prelúdio e ilustração do tempo de angústia final. O conflito entre Isaac e Ismael, que chega até os nossos dias, né? Israelitas e palestinos ou muçulmanos, né? O conflito entre o espírito e a carne. O conflito entre Caim e Abel, a nossa história de hoje, a batalha de dois irmãos, reflexo e ilustração da última batalha, a batalha do Armagedon. Então agora vamos falar sobre a história de Caim e Abel. Vejam que já na primeira geração se cumpre Gênesis 3,15. E porém, inimizade entre ti, mulher, né, e a serpente, esta te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, a mulher em Gênesis 4, que conta a história de Caim e Abel, é Eva. E a serpente, né, de Gênesis 3, é Satanás que induz a Caim à desobediência e depois ao assassinato. A inimizade já aparece com muita intensidade com Caim e Abel, né? E quem é a descendência da serpente? Em Gênesis 4 é o próprio Caim. Então vejam aqui que nós temos visões entrando em conflito. E o resultado será uma série de detalhes que vão ilustrar o que vai ocorrer no futuro na tão conhecida batalha e a última batalha do Armagedon. 1 João 3, 2, 12 diz o seguinte: Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Então aqui já temos uma dica, né, para o futuro. No futuro serão as nossas obras que serão ou boas ou más. Lembrando sempre daquela frase, né? Nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé, mas nós seremos julgados pelas nossas obras. Ok? Então, aqui é muito óbvio, né? O assassinato é uma obra, um comportamento externo que reflete o ódio no coração de Caim. Ok? Então, ele segue exemplo de quem? Do enganador, do homicida, né? João 8:44 vai confirmar: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Então aqui nós vemos que toda vez que alguém se torna rebelde dos mandamentos de Deus, ele começa a adorar o inimigo e a ser seguidor e imitador e discípulo do inimigo. Na mentira, no homicídio, na ambição e em todos os atributos do mal, ok? Então, quando nós vinculamos Gênesis 3,15, né, nós sabemos de que o descendente da mulher seria de fato Cristo, aquele que viria a tirar o pecado do mundo, não é? Mas numa segunda e última aplicação, esse dragão irado, ele iria atrás da descendência da mulher, né, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, a igreja verdadeira. Então percebam que o grande conflito vai chegar até os últimos dias como desdobramento dessa história que nós estamos analisando.
Vejamos aqui o que diz nos detalhes a história de Caim e Abel. E conheceu Adão e Eva, perdão, Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Nós vemos aqui duas escolhas. A primeira, por uma profissão, por uma atividade. Não é que exista alguma decisão errada nesta decisão de Caim, de cultivar a terra, de lavrar, de gerar frutos, de colher, obter o seu sustento, o seu mantimento. Não há nada errado com isso, ok? Mas estamos já vendo um perfil e uma construção de uma decisão que é resultado do dia a dia, né? Aqui nós vemos alguém que começou a ver o resultado da sua força, do seu sacrifício, das suas habilidades para compreender as plantas, o esforço da colheita, e no dia a dia talvez ele foi alimentando a noção de que dos seus próprios esforços poderia obter algum benefício, né? Ou ter o agrado de Deus. Então vejam quanta diferença entre dois irmãos que foram educados pelos mesmos pais. Eles moravam no mesmo ambiente, escolheram de maneira diferente. Então, o que determinou o fim de ambos, que nós já conhecemos, um foi assassinado e ressuscitará e será salvo, né, Abel, e Caim, o assassino, que se perdeu e foi imitador de Satanás. O que determinou o fim deles foram as suas decisões. Quais decisões nós estamos tomando hoje, né? É a nossa origem, né? A nossa família, nossa educação, inclusive a origem da nossa, talvez culturalmente, da nossa religião, não determinam o destino final da nossa existência. O que vai determinar são as escolhas que nós faremos hoje, amanhã e daí em diante. Qual caminho nós levaremos? Nós seremos exemplo, ou seguiremos o exemplo do nosso Criador Jesus, ou seremos imitadores de Satanás, seguindo o pai da mentira, da lascívia, da desobediência, da desonra? A qual das famílias nós pertencemos? Pertenceremos àquela que será perseguida pelo dragão, Apocalipse 12, 17, ou àquela que vai perseguir os seus irmãos? Então percebam que já estou trazendo elementos que vão se repetir na história final, quando, quando um irmão vai perseguir o outro. É um encontro, é um conflito entre pessoas que têm fé em Deus, ok? Vamos adiante. A história de Caim e Abel nos conta e nos mostra que ambos eram crentes, ambos eram religiosos, ambos ofereceram sacrifício a Deus, ou seja, ambos praticavam a sua fé, porém de maneiras distintas. Ambos queriam adorar ao Deus verdadeiro, ok? Não estamos falando aqui de dois irmãos ateus ou incrédulos. Ambos eram crentes e ambos eram, como eu disse, irmãos. Vejam aqui que é interessante. Se nós pegarmos os textos de Gênesis 4, nós vamos ver quantas vezes a palavra irmão aparece. Versículo 2, irmão. Versículo 8, irmão. Versículo 8, novamente, o teu irmão. O seu irmão. Versículo 9, né? Onde está o teu irmão? Eu sou guardador do meu irmão. A voz do sangue do teu irmão, o sangue do teu irmão. A ênfase no texto, se a gente pudesse pegar apenas as palavras, é que ambos eram irmãos. A batalha final será entre quem? Entre irmãos, entre crentes, entre pessoas que acreditam
em Deus, entre pessoas que vão oferecer um culto de adoração, um de uma maneira e o outro de outra maneira. Então percebam que a luta entre o bem e o mal no final dos dias não será entre cristãos e ateus, entre cristãos e muçulmanos, entre cristãos e agnósticos, não. Será uma luta entre cristãos. Cristãos que vão seguir o que Deus pede e cristãos que vão seguir o que seu coração pede e define como certo. Então percebam que hoje, se você começa a ver o mundo já polarizado, isso é um prelúdio do que será muito mais intenso no final dos dias. Você tem visto essa polarização na família, na política, nos valores, na igreja. O mundo está encaminhando-se para um momento onde os bandos estarão tão opostos que muitos pela porta larga adorarão o inimigo e poucos pela porta estreita adorarão o Deus verdadeiro. Então, não haverá uma guerra bélica, não será uma terceira guerra mundial, essa última batalha do Armagedon. Será uma luta de adoração, a verdadeira e a falsa adoração, ok? Continuamos o texto, o que diz aqui. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Qual foi o pedido de Deus? Vamos fazer essa pergunta. A resposta já está dada. O que levou Caim para o altar? O que Deus pediu? Se era uma questão de adoração e estava envolvida a salvação de Caim e Abel, assim como seus pais foram salvos pelo cordeirinho que morreu, né? Inclusive a sua vergonha foi coberta pela roupa criada a partir do couro do cordeirinho, da pele dele. A pergunta é: será que Caim não sabia qual era o pedido de Deus para ele e para Abel? Vamos analisar os textos bíblicos anteriores a essa história. Gênesis 3, 21 diz assim: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Vocês acham que Adão e Eva tinham contado essa história para Caim e Abel? Quando eles viam o cordeirinho, eles colocaram essa história todos os dias como lembrança de que um dia viria alguém em semelhança a um cordeirinho, né, inocente, que seria morto pela salvação deles. Adão e Eva tinham contado inúmeras vezes que o único meio da salvação era o derramamento do sangue como substituição pelos pecados e pela morte daquele que era pecador. Então, Caim e Abel sabiam da história e sabiam que o pedido que Deus fizera era de um cordeiro. O texto de Gênesis 4 não define explicitamente Deus pedindo um cordeiro, mas pelo contexto nós entendemos que Caim e Abel receberam esse pedido através dos seus pais, ok? Então ambos foram educados pelos mesmos pais e ambos ouviram as mesmas histórias. Por que então Caim levou dos melhores frutos da terra? Caim estava propondo o quê? Entregar a oferenda que ele quis, entregar o melhor do seu trabalho, do seu esforço, entregar o melhor dos seus frutos, do seu esforço. Era como se ele estivesse dizendo: não é o que o Senhor me pede, é o que eu desejo e o que eu entendo que é melhor. Caim adorou a Deus do jeito dele. Será que hoje milhares de cristãos estão adorando a Deus do jeito que eles acham certo, mas não é do jeito que Deus pede? Qual foi a outra maneira que Abel apresentou a oferta, a oferenda, perdão? E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Percebam que aqui tem alguns detalhes, né? O texto
como eu disse, não declara que Deus tinha sido explícito, que tinha que ser um cordeiro primogênito, não detalha que sobre a gordura, ok? Mas quando nós fazemos conexão com textos é, de da Bíblia, né, que foram escritos posteriormente, como é que Abel tinha conhecimento de que esse cordeirinho tinha que ser o primogênito? Como que ele sabia que deveria levá-lo junto com a gordura? É porque Deus tinha revelado esses detalhes para Adão e Eva, e eles tinham recebido esse mandato e transmitido para os seus filhos. Se você se lembra da nossa série do Santuário, você vai perceber de que todo o detalhamento de como deveriam ser os sacrifícios, tanto dos cordeirinhos, dos animaizinhos, estão em Levítico, né? No livro de Números, etc. Então aqui nós vemos um vislumbre do santuário dado a Caim, Adão e Eva no aspecto de como deveriam ser os seus sacrifícios. E vejam aqui rapidamente, vamos analisar os textos que nos ajudam a entender melhor essa questão. Números 8 e 17. Porque meu é todo o primogênito. Aqui está o detalhe, né? Entre os filhos de Israel, nos lembramos da Páscoa, lembram-se? O primogênito foi salvo entre os homens e entre os animais. Representação de quem? Da primícia, do principal, do primogênito, que seria Jesus, né? No dia em que na terra do Egito feri a todo primogênito, o santifiquei para mim. Então, posteriormente, nós vemos um desdobramento de algo que foi pedido para Adão e Eva, ok? Então, a base e o fundamento do santuário vem lá do Éden. Muito interessante isso, né? Vejam como foi no caso de Abraão. Levítico 4:26. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado e ele será perdoado. Nós que estudamos o santuário, nós já sabemos que a gordura representa o pecado. E o pecado tinha que estar presente para que ele pudesse ser sacrificado e substituído e perdoado e lavado e expiado. Ok? Abraão, Jacó e todos os patriarcas sabiam dessas histórias que vinham de Adão e Eva. E o que Moisés recebeu nos detalhes foram nada mais do que desdobramento do plano da salvação, já ilustrado através da morte daquele cordeiro em favor de Adão e Eva. Vejam Hebreus 11:4, que diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Qual é o motivo pelo qual Deus pediu um cordeiro? Ele queria ver uma das suas criaturinhas mortas? Não, ele queria ensinar o plano da salvação. Ele queria demonstrar que Deus teria que entregar o seu filho para morrer por Caim, por Abel e por toda a humanidade. A única maneira de salvar Caim e Abel era pela compreensão da substituição, da justificação, da santificação e uma futura glorificação. Não era porque Deus era arbitrário, não era porque Deus não gostava de melancias, de favas, de frutos do campo, não era por isso. Era porque a única maneira de salvar Caim e Abel era pela compreensão do plano da salvação. Então, quando Deus nos pede algo, não é porque ele é arbitrário, não é porque ele quer ser sempre adorado, não é porque todo pedido de Deus é pelo nosso bem. Todo mandamento traz consigo uma carga de amor, de proteção, de lição e aprendizado da salvação. Isso não compreendeu Caim, infelizmente. Então vejam como foi a entrega de Abel. Abel escolheu de maneira oposta, seguir o conselho do pai e da mãe, entregou um cordeiro, adorou a Deus do jeito que Deus pediu, e ele
não escolheu o cordeiro por causa da sua profissão. Ele escolheu o cordeiro porque ele sabia que esse era o pedido de Deus. Ok? Vamos dar um exemplo bem rapidamente. Será que o homem pode escolher substituir algo que Deus pede por algo que o homem conseguiria oferecer? Na história de Nadab e Abiú, nós vemos uma história muito triste, porque Nadab e Abiú, eles se embebedaram e eles escolheram entregar e oferecer um fogo estranho, não da fonte do candelabro, não da procedência divina, porque Deus tinha enviado fogo para o santuário, não era um fogo de origem humana, e sobre a influência do vinho, eles colocaram um fogo estranho dentro do santuário. E Deus não passou desapercebido, não passou a mão neles. Embora fogo é fogo do mesmo jeito, a composição química era a mesma, ambos os fogos queimavam, ambos os fogos cumpririam a mesma função, Deus não aceitou. Você se lembra que na história passada nós vimos de que Deus escolheu uma árvore e essa árvore era propriedade de Deus. O que é de Deus não se toca. É santo, é consagrado, é separado. O seu dia, o seu dízimo, os alimentos limpos, né? Deus tem separação, ele faz distinção. Então, embora Nadab e Abiú ofereceram fogo, isso não foi aceito por Deus porque ele se ofendeu, o seu caráter, né? Foi maculado. É como se eles estivessem falando, né? Assim como Adão fez. Não, não importa, ó Deus, é fogo do mesmo jeito. É uma árvore igual, né? Como as outras. Eu posso pegar e comer desse fruto, ok? O que que ocorreu com eles? Saiu fogo da presença de Deus e consumiu no santuário os corpos de Nadab e Abiú. Vamos fazer uma ilustração um pouco diferente. Imagine que essas duas nações que hoje estão em conflito, né? E ambas têm as suas bandeiras. Imagine que na nação da direita fosse içada com honras e louvores, né? E liturgias ou protocolos militares a bandeira do bando inimigo. O que significaria para a nação americana? Um, no mínimo, uma desonra, um insulto, ainda mais em ambiente hostil, né? De hostilidade. E se o oposto fosse feito? A ofensa e a vergonha, né, etc., seria a mesma, na mesma proporção. Então percebam que se num símbolo pátrio, né, existe muito simbolismo já colocado aqui, né, tanto da soberania, dos recursos, das decisões, etc., etc., em prol de uma pátria ou de outra. Imagine o que nós fazemos com as bandeiras que Deus estabelece para si. A sua árvore, os alimentos puros e limpos, o dízimo, o sábado. Então percebam que essa conexão entre a verdadeira e a falsa adoração do passado de Caim e Abel se vai se desdobrar na perspectiva que nós estamos mostrando, né? O casamento já sucumbiu através das leis humanas. A próxima instituição que será atacada através de leis humanas será o sábado. O sábado representa a bandeira da criação e da redenção de Deus. O domingo representa a bandeira de uma autoridade eclesiástica humana que alterou o verdadeiro dia de adoração por um falso dia de adoração. Como nós estamos tratando a bandeira, que resume a relação de criação e redenção? Estamos obedecendo, estamos respeitando ou aceitamos a autoridade humana, mesmo que com argumentos supostamente bíblicos, mas que não se fundamentam, né? A ressurreição de Jesus no domingo, ou o outro, né? Eu sei que vocês estão estudando também nas quintas-feiras doutrinas bíblicas. Se a gente pudesse estudar essa questão, seria muito também interessante. Não é o propósito, mas o sábado é bíblico, desde o Gênesis até o Apocalipse. Isaías diz, né, de que na Terra Nova nós guardaremos o sábado.
Então, o conflito e o Armagedon, ele vai ter uma ênfase nas obras, como vocês perceberam. Ninguém vai se salvar por guardar o sábado, mas muitos vão se perder por guardar o domingo. Como eu disse na anterior vez, né? Não é um assunto de salvação, quando nós terminávamos a série do santuário, a questão da dieta, dos 3 elementos da arca, mas é um assunto de perdição, porque reflete a quem nós estamos dando ouvido, ao nosso prazer, ao nosso jeito de adorar, ao jeito da maioria adorar a Deus num falso dia de adoração. Deus escolheu o sábado e o abençoou, santificou e descansou. E nós, cristãos, talvez estamos oferecendo para ele um fogo estranho. Um fogo que queima, é um dia de 24 horas também. Qual é a diferença? Podemos ir ao templo, do mesmo jeito Deus pode nos ouvir, nós podemos adorar a Deus no domingo também, e argumentos lógicos e que têm seu sentido de ser, mas que não são bíblicos, né? Como será que Deus recebe nossa adoração num dia diferente daquele que ele escolheu? Será que Deus mudou a sua postura em relação ao fogo estranho que foi oferecido para Nadab e Abiú e que hoje é oferecido pela maioria dos cristãos? Qual será a reação dele no último conflito? Não será a manifestação das suas pragas em demonstração de justiça para com todos aqueles que, sabendo o que era certo, fizeram o errado? Então, nós não precisaríamos de nenhum argumento bíblico, embora existam milhares e milhares. Os apóstolos guardaram, Paulo guardou o sábado, Maria guardou o sábado, Jesus, ele descansou no sábado quando morreu, não era porque era judeu, etc, etc. Nós precisaríamos só de um único argumento, de que Deus pede para guardarmos o sábado. E esse seria o único e o suficiente argumento. Mas Deus nos deu milhares, perdão, centenas de outros textos, não milhares, né, que nos comprovam que o sábado é bíblico, Deus não mudou a sua lei e ainda será guardado pela eternidade. Ou será que muitos ainda estão pensando, os que guardam o sábado são legalistas, porque eles acreditam que vão se salvar guardando a lei de Deus? Percebam novamente, né? Seremos julgados pelas nossas obras, mas seremos salvos pela fé. Então, não é uma questão de legalismo ou não, é uma obediência em função do reconhecimento quem é o nosso Criador e Redentor. Quando amamos alguém, nós queremos passar mais tempo com ele. E esse alguém separou o dia de sábado para se relacionar de forma íntima e especial conosco. O sábado é uma expressão do nosso amor por Deus e do amor dele para conosco. Não é um sacrifício, é uma, é uma bênção. Voltemos para o texto e a história de Caim e Abel, já indo para o fim do nosso estudo. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. Como Deus então demonstrou a aprovação do sacrifício de Abel? Essa palavra se atentou, né? E ele se atentou e para Caim não se atentou. Como Deus demonstrou a sua resposta de agrado, né? De aceitação da verdadeira adoração. Levítico 9:21 diz: Porque fogo saiu diante do Senhor, quando foram consumidos os holocaustos que agradaram a Deus. Segunda Crônica 7:1, quando Salomão ofereceu sacrifício, né, no santuário. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Quando Elias ofereceu um sacrifício no Monte Carmelo, desceu o fogo do céu em sinal de agrado e aceitação da verdadeira adoração. Então, desceu o fogo do céu sobre o sacrifício de Abel. É o que nós podemos entender com os textos bíblicos que estamos mostrando. Então, o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? É muito maravilhoso, né? Como Deus, ele sempre chega fazendo perguntas. Fez perguntas a Adão: onde estás? A Jó: onde estavas quando eu criei o mundo?
E Deus vai indagar o coração de Caim para levá-lo à reflexão. Por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que o texto está dizendo aqui é que Deus estava vendo os pensamentos de ódio se, se transformando em pecado que seria consumado num assassinato. E o que Deus está dizendo para ele é assim: você precisa dominar o pecado, porque o pecado quer te dominar. E o que a gente estava comentando, né, com a figura de Adão e Eva, né, o teu desejo e o domínio, aqui é a mesma coisa. Se você domina o pecado, você terá domínio sobre o teu irmão, porque você será obediente a mim como cabeça, né, de todo homem, e você será cabeça do teu irmão. E o desejo dele será sobre ti. Ele te amará, ele te respeitará, ele te honrará, porque você será obediente a mim e por você ser o mais velho da família. Estamos parafraseando para explicar o que Deus estava querendo dizer para Caim. Olha, ainda dá tempo do seu arrependimento. Não deixe o pecado dominar a sua mente. Deus foi misericordioso com Caim. Ele conversou, o levou para a reflexão. Mas Caim não aceitou, se deixou dominar pelo seu pecado e olha o que aconteceu. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Ele deve ter criado uma mentira, uma cilada para levar ele para o campo, para então Caim matar o seu irmão. Qual foi a origem do ódio de Caim? A origem não era talvez tanto contra o seu irmão, e sim contra Deus. Por isso, em vingança contra Deus, Caim matou o seu irmão tentando atingir o pai, né? Ao Deus. Vejam que novamente aparece aqui a questão das obras, né? Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Aquela questão que a gente falou, né? Então, fechando o nosso estudo, qual foi o motivo que levou a ter essa luta, essa batalha? E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu, guardador do meu irmão. Olhem a arrogância dele, né? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama por mim nesta terra, desde a terra, perdão. Então, aqui nós vemos um vislumbre do que vai ocorrer no futuro. Os ímpios trarão sofrimento sobre os justos sofrerão injustiça nas mãos dos ímpios. A questão é: Abel foi derrotado? Sob a perspectiva maior e divina, ele foi vencedor porque ele obedeceu a Deus e aguarda ele o dia da ressurreição. Quem foi derrotado não foi quem ficou com vida naquele momento. Quem foi derrotado foi Caim por ter desobedecido e por ter seu destino definido com aquela escolha, ok? Então, o que é melhor? Obedecer a Deus e termos a vida eterna ou temporariamente salvarmos a nossa existência, a nossa vida e desobedecer a Deus e obedecer ao mundo e aos homens? Qual será a nossa escolha no futuro, né? Interessante que Deus vai colocar um sinal em Caim. E agora, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. É, vejam que um sinal é colocado em Caim. O Senhor, porém, disse-lhe:
Portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. Vocês conhecem que lá no futuro os filhos do maligno e aqueles que cairão no engano do inimigo receberão uma marca, um sinal? Caim é a ilustração daqueles que um dia receberão a marca da besta. Caim recebeu uma marca, os que adorarão a imagem da besta receberão também uma marca. Ele se rebelou contra Deus, no futuro os que desobedecerem à lei de Deus se rebelarão contra Deus. A obediência define a verdadeira e a falsa adoração, do jeito de Deus ou do jeito que o homem propôs. Então, a marca de Caim é o presságio da marca que receberão todos aqueles que queiram matar ao povo de Deus e perseguirão os filhos de Deus. E essa marca é conhecida como a marca da besta. Nós falamos muito sobre isso, tem muito mais detalhes na nossa série do Apocalipse, né? Mas como está se configurando o último engano, que vai atrair ateus, agnósticos, cientistas e tudo mais. A questão climática está trazendo uma série de preocupações nos dias atuais, né? Uma onda de calor entre hoje e amanhã, e tormentas que nunca ocorreram no sul do Brasil, um furacão que passou pela primeira vez no Oceano Pacífico, na região da Califórnia, este ano. Toda essa preocupação climática vai trazer aos políticos para uma definição de uma nova legislação mundial para guardar do planeta. Não sei se vocês perceberam, né, mas quando nós falamos sobre a encíclica papal Laudato Si, o mundo está cumprindo os passos definidos nessa encíclica papal, no aspecto de organização da sociedade, dos governos, das famílias, da religião, para cuidar do nosso planeta, porque ele está morrendo. Então, o grande conflito trará um assunto que é muito real, que nos atinge a todos os seres humanos, mas a cilada será que a solução para esse problema será um falso dia de adoração. Assim como o Apocalipse demonstra, né, que os dois poderes, né, a besta que surge da terra, representação dos Estados Unidos, e a besta que surge do mar, o poder papal, que está recuperando-se da sua ferida, quando esses dois poderes se unirem, e essa ilustração é de 2015, né, eles levarão ao mundo para propor sobre a liderança dos Estados Unidos para o estabelecimento de uma imagem, né, de uma falsa adoração. E não sei se vocês perceberam ou estão acompanhando, mas no jornal apareceu de que Francisco está preparando uma segunda encíclica papal relacionada ao clima. A ênfase será maior, será forte e as ações são claras e diretas, com um claro estabelecimento de uma agenda para 2030, com metas muito claras de redução de emissões, mudanças na política, na tributação, trocas, né, estabelecimento de regras para trocas de emissões para quem polui menos, etc, etc. Então, o mundo está encaminhando para que a religião coberta de cristianismo possa enganar para que seja proposto um falso dia de adoração. E todos poderão, inclusive, usar os argumentos de Caim naquele tempo, quando dirão: é o mesmo dia, é para salvar o planeta. Todos estão se unindo, é o amor dos cristãos, Deus pediu. é, E ali poucos serão colocados, né, em xeque e tratados como fundamentalistas, como aqueles que são extremistas, alarmistas, seja lá o termo que for, quando nós, estudando os livros do Gênesis, do Apocalipse, de Daniel, podemos reconhecer que a história de Caim e Abel vai se repetir e irmãos de fé vão perseguir e atacar os irmãos que permanecerão ao lado de Deus.
Então, nós, novamente, né, reforçamos aquela questão. Nós somos chamados a guardar os mandamentos de Deus porque amamos ao nosso Salvador, e não para sermos salvos ou queremos receber algum agrado dele, ok? Então, Deus não mudou, ele não é o homem para errar, para dizer que a sua lei foi mudada. Ele é Deus para definir um dia desde a criação até os nossos dias e até a eternidade. Que Deus nos abençoe para que nós permaneçamos firmes e fiéis, e embora talvez soframos injustiças como sofreu Abel, nos aguarda a eternidade como promessa e cumprimento para todos que foram fiéis até a morte. Se você aceita dessa maneira, una-se comigo na oração que nós faremos para encerrar nosso estudo. Querido Deus, nosso bom Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelas histórias, pelos detalhes da história de Caim e Abel. Perdoa, Senhor, se até aqui talvez nós usamos argumentos culturais do nosso interior, o nosso melhor, o nosso maior esforço. O Senhor vai compreender, o Senhor é misericordioso, o Senhor vai entender o nosso melhor esforço. Precisamos entender, ó Deus, de que o Senhor não muda e que o Senhor aceita a verdadeira adoração, não pelo seu próprio bem, e sim porque é a única maneira pela qual nós podemos retornar diante da sua presença, através do seu amor, da graça de Cristo, que nos leva a uma obediência completa. Abençoe cada um dos que estão aqui, para que entendam essas verdades, possam enxergar o que o inimigo está propondo como uma cosmovisão paralela, falsa para o nosso mundo e que vai convergir numa falsa adoração. Conceda sabedoria para cada um dos ouvintes, para que reconheçam o certo e o errado e decidam a favor do verdadeiro, para que todos aqueles que decidirem dessa maneira obtenham a vida eterna, ó Deus. Te agradecemos pelos teus planos, pelos teus princípios que nos trazem saúde, alegria, disposição e inclusive reconhecermos o tempo que nós estamos vivendo. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.